Oi, gente. Continuamos então na nossa história das 13 almas e está ficando cada vez melhor essa história. Por quê? Porque agora, como nós já chegamos na metade do livro, no capítulo 21, apesar de serem 48 capítulos, mas a gente está na página 212 e no total são 470 e alguma coisa. Então a gente está praticamente na metade do livro. Agora que a gente está começando a ver assim o relacionamento, o interrelacionamento daquelas três situações, que eu não vou repetir porque a gente já falou no vídeo 1 e o vídeo 2. Nós paramos na parte no vídeo anterior que aquele casal, o seu Aderbal e a dona Eugênia, eles estavam com vontade de adotar a Lina e a Melissa, sobrinha deles, tinha voltado para casa. A Melissa, sobrinha deles, ficou assim instantaneamente a melhor amiga da Lina. As duas se deram muito bem, tanto que a Melissa chegou a confessar para a Lina que vinha assim, sendo abusada pelo padrasto, que é o Jurandir, e que ela havia contado para a mãe, que é a Penha, e a mãe não tinha acreditado em nada. Terminou aquele período de férias da Melissa, ela voltou para casa e o Jurandir, padrasto dela, aproveitando que a mulher dele, a mãe da Melissa, estava no hospital por estar grávida, abusou novamente da Melissa. Pegou ela à força, colocou um lenço com um éter no nariz e abusou novamente dela. Nesse meio tempo, agora que a gente começa a ver o que uma família tem com a outra. Nesse meio tempo, aquela família que o pai faliu, que o pai tinha sido plantador de café, que o pai tinha se dedicado depois ao algodão, depois da crise da bolsa, e depois tinha investido tudo num cassino que acabou não dando certo, porque o governo da época proibiu os jogos de azar. Essa família descobriu que tinha uma casa em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Então, eles saíram de São Paulo e foram morar em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, justamente onde mora a Nina com o seu Aderbal e a dona Eugênia. Chegando lá, quem tinha dado uma ajeitada na casa para esperar por eles era a Neide. A Neide é uma professora da cidade, uma jovem professora de 20 e poucos anos, que também é espírita, o que causou assim um contentamento na família, porque a Solange, uma das irmãs, né, do Daniel e da Eunice, já frequentava um centro espírita. E esse centro espírita em São Paulo ajudou muito a Eunice a sair daquela crise que ela estava de depressão, de sendo obsedada por espíritos e tal. Então eles chegaram lá e gostaram muito de saber, né, que já conheciam alguém que tinha uma certa vivência no espiritismo. A Neide, por sua vez, foi contratada pelo seu Aderbal e pela dona Eugênia para dar aulas particulares para a Lina, já que a Lina é retirante, né, conforme a gente viu nos vídeos anteriores, e ela nem tinha estudado, né? Mas ela está com muita facilidade para aprender, e além de aprender tudo assim que a Neide está explicando para ela, a Neide ainda tem conversado muito com ela sobre espiritismo. Nesse meio tempo, então a gente já vê assim a Neide, que conheceu a família lá da Eunice, da Solange, do Daniel e da dona Leonor, é quem dá aula particular para a Lina. Então a Neide é um ponto em comum das duas famílias.
Nesse meio tempo, o Daniel, o filho desse senhor que faliu e veio a falecer, está falando que vai fazer um negócio, uma negociação com o Luiz Sérgio. E daí a gente vê que o Luiz Sérgio é aquele senhor que lá no início do livro ele está entre a vida e a morte e começa a chamar por Lina. Claro, a gente daí se dá por conta que a narrativa retrocedeu, porque agora o Daniel ainda é jovem, a Solange e a Eunice, as irmãs dele, ainda são jovens, a Lina ainda é muito jovem, tanto que ela saiu do Nordeste com 14 anos e recém foi parar na casa da dona Eugênia. Então a gente vê que aquele Luiz Sérgio, amigo do Daniel, anos ou décadas depois, vai ser esse senhor que já tem uma filha adulta e que está no hospital entre a vida e a morte, vítima de câncer. E que o Orlando e a Selma, que vão visitar o Luiz Sérgio para falar sobre a Lina, também na época anterior, também eram jovens da casa espírita que ajudaram a Eunice a sair daquela depressão e se livrar dos espíritos. Então agora a gente já conseguiu unir as três situações, porque de alguma forma a Lina vai conhecer o Luiz Sérgio, porque o Luiz Sérgio, depois que já é um senhor com uma filha adulta, começa a chamar pela Lina. A Neide, que é a professora primária, ela conhece a família da Solange, do Daniel e da Eunice, e também conhece a família da Lina. E essas duas famílias acabam morando em Teófilo Otoni. Então, essas três famílias acabam interligadas de alguma forma, e pelo que a gente imagina, uma dessas três famílias, ou as três famílias, vai ter alguma relação direta com esse incêndio no edifício Joelma, já que esse incêndio no edifício Joelma, os 13 corpos encontrados no elevador e tudo que se refere a isso é o tema principal desse livro, 13 Almas. Então, agora as histórias começam a se misturar, que pelo que a gente imagina, vem a nos explicar ou nos fazer refletir, como diz até na contracapa do livro, de que modo tudo isso caminhou durante décadas e, quem sabe, durante séculos, até chegar nesse desfecho, num dos vários desfechos, né, que a vida apresenta para a gente, que é lá o incêndio e esse elevador com esses 13 corpos encontrados e não identificados. O livro se propõe a falar sobre uma dessas histórias, né, dessas 13 almas. Então, agora a história começa a ser costurada ali nessas três situações, essas três famílias, tá? Estamos no capítulo 21 e no próximo vídeo eu sigo conversando com vocês a respeito. E o que tem de muito interessante do ponto de vista espiritual é que a Lina continua sonhando com a Maruska, continua lembrando da Bibiana, que era aquela curandeira que ela conheceu quando criança lá no Nordeste. A Maruska é uma amiga dela espiritual que fica orientando ela quando ela dorme, né? Daí ela vai para o plano espiritual. A Eunice, por sua vez, está muito melhor, porque ela também tem sido orientada por um amigo espiritual na hora do sono, que é o Estevão. O Estevão e a Maruska, esses dois orientadores espirituais, por sua vez, eles se dão
e eles conversam sobre essas famílias, tanto sobre a atual família da Lina quanto sobre a família da Eunice. A Eunice já soube notícias de um dos ex-namorados que ela teve, que foi o Paulo, né? Que ela teve 2 namorados. Um, ela iria se casar sem gostar dele, mas só por causa das convenções, já que ela não era mais virgem, já que na cabeça dela ela tinha sido enganada por um homem casado, que era o Paulo, mas agora ela vê que não foi bem assim, porque ela ficou com o Paulo porque quis. Então, do ponto de vista espiritual, esses 2 orientadores, a Maruska e o Estevão, eles falam muito sobre isso. Não existe vítima e não existe algoz. Ou seja, nós nos deixamos levar por determinadas situações e às vezes culpamos os outros por aquilo que a gente se deixou levar, né? Porque lá pelas tantas Eunice se sente uma vítima enganada por um homem casado, o que na época era um horror, lá na década de 1950, e ainda retrocede mais ainda, né? Porque diz que o pai faliu durante a crise da Bolsa em 1929, então a gente imagina que ali, quando a Eunice foi enganada, foi lá pela década de 1940, já que ela ficou 10 anos, né, em depressão. No fundo, ela não foi enganada, no fundo, ela se deixou enganar. Por mais que lá na década de 1940 ainda houvesse esta ideia, né, de que as mulheres eram enganadas para serem abusadas, para serem defloradas, para perderem a virgindade, mas não era bem assim. Então, do ponto de vista espiritual também, os espíritos nos ensinam muito isso. A gente não se deixar levar pelos acontecimentos. A gente tentar resolver nossos próprios problemas, em primeiro lugar. Porque ali a Maruska também chama muita atenção da Lina e diz, terminou o tempo de tu querer ser uma justiceira, ser uma guerreira, querer fazer mais justiça que o próprio Deus. Tu tem que cuidar da tua vida, tu não é uma vítima. E se os outros sofrem alguma coisa, muitas vezes é porque eles se deixaram levar pela situação. Então, tem muitos ensinamentos espirituais aí e que não poderia deixar de ser, né? Já que é um livro espírita. Mas o bacana é ver que agora essas 3 famílias, inclusive a Solange, a irmã da Eunice, que lá em São Paulo frequentava a casa espírita, a que levou as ideias espíritas para dentro de casa, a irmã mais moça, pelo que a gente viu, ela também tem uma rusga ou até um desentendimento amoroso com o Luiz Sérgio, porque o Luiz Sérgio, esse senhor que depois, né, de décadas está lá no hospital, vítima terminal de câncer, ele, pelo que dá a entender ali, ele já namorou a Solange, ou tentou namorar. Eles têm algum desentendimento ali amoroso, mas ele é amigo do irmão da Solange, que é o Daniel. Então agora a gente começa a ver todos os interrelacionamentos nessas 3 famílias, tá? Então, até o próximo vídeo. Acho que mais 2 vídeos e a gente termina o livro. Tô gostando de fazer assim, sabe? Eu já tinha visto em alguns canais de vocês jovens, que eu gosto muito, vocês não gostam de spoiler, mas um ou outro livro eu noto que ou vocês fazem a leitura coletiva ou vão comentando assim de tantas em tantas páginas ou tantos em tantos capítulos. E embora muitos dos livros, quando é literatura brasileira ou portuguesa, quando são os clássicos, embora eu já tenha lido e relido, por ter sido
e ainda sou, né, uma vez professora, sempre professora, mas por ter sido professora de literatura durante esses 40 anos, eu gosto muito de ver quando vocês é que contam, porque sempre tem uma coisinha que a gente é mesmo, não me dei por conta, não me lembrava, por mais que alguns livros eu tenha quase que estudado e falado durante 40 anos, desde o meu tempo de ginásio até o meu tempo de aposentadoria. Então, eu resolvi fazer essa experiência com esse livro 13 Almas, tá? Espero que vocês estejam gostando da história. E vamos ver como é que nós vamos chegar até lá o incêndio Joelma e até uma dessas 13 almas, tá bom? Então, até o próximo vídeo com a continuação da história. Tchau, gente!